que é própolis? Própolis, Fernando, na verdade, e teleouvintes, é uma resina natural produzida pelas abelhas a partir das plantas medicinais que estão no entorno dessa colmeia. É curioso que a abelha tem uma seletividade por plantas que tenham as propriedades em sua resina de apresentarem compostos com ação anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana e antifúngica. Porque como a própolis é utilizada na colmeia exatamente para vedar os espaços, impedindo a entrada de outros insetos, protegendo a colmeia, faz também o papel de esterilização e manutenção do ambiente intracolmeia, isento de crescimento de bactérias, isento do crescimento de fungos. É muito interessante que se pegarmos uma amostra do interior da colmeia e colocarmos numa placa de cultura para ver o que é que cresce de micro-organismo, zero, Fernando, não cresce nada de micro-organismo. E aí é óbvio que essa propriedade de controle microbiológico intracolmeia é derivada dos compostos que a abelha coleta das resinas das plantas do entorno dela. Então, dependendo da população vegetal que está no entorno da colmeia, a gente vai ter uma definição de própolis. Uma própolis, uma característica marrom aqui no sul do Brasil, a própolis de vassourinha ou de alecrim do campo na região sudeste, é uma própolis do Nordeste que tem uma característica no litoral, uma característica vermelha, que é produzida pela coleta da resina do rabo do bugio. Então, dependendo das localizações geográficas, fitogeográficas, a gente tem uma própolis definida, com características de compostos químicos presentes dentro dela, claro. O professor Dr. Niraldo fez aqui uma apresentação, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para ficar um pouquinho mais fácil aí. Professor, fica à vontade aí para fazer a explanação dessa imagem que a gente está vendo aí. Da esquerda para a direita, né? Isso. As abelhas, então, no seu entorno vegetal, elas pegam, selecionam uma resina, uma planta resinífera e coletam a partir dessa planta as resinas que são conduzidas até a sua caixa, a sua colmeia, a caixa de abelhas. E ali na caixa, elas efetivamente depositam nas laterais para impedir o crescimento de bactérias dentro da colmeia e impedir também que outros insetos invasores possam acessar o interior da colmeia. É uma proteção mecânica e química e microbiológica da colmeia. E aí, a partir dessa resina, nós coletamos a própolis e a transformamos em extratos, e os extratos em formas farmacêuticas definidas, como no caso do extrato seco padronizado da própolis brasileira. Isso é muito interessante. Bom, eu queria entender, eu não conheço nada de abelha e vamos aprender aqui junto com o professor Dr. Niraldo Paulino aqui. Então, a abelha ali, onde ela se concentra, ou no apiário, ou na sua colmeia, na natureza, ela vai naquela região, não sei se tem, 1 quilômetro, 500 metros, ela vai naquela região ali, captar nas plantas daquela região a matéria-prima para produzir o própolis. O própolis, aqui numa linguagem bem simples, é a minha, tá? A minha informação aqui, para me corrigir, vai fazer o quê? A vedação, vai fazer a parede de proteção de onde está o quê? Onde está o mel, onde está a abelha rainha, aquilo ali. E olha que interessante, normalmente você tem dentro da colmeia ou do apiário, você tem mel, né? Que é super doce, você tem calor ali, você tem umidade, e o que ele acabou de falar para mim é novidade, ou seja, está totalmente estéril, né? Pegaram ali frações ali da colmeia, daquela caixa ali, e colocou ali numa placa e não cresceu nada. Então, isso prova então, que o própolis tem essa função protetora. Exatamente, exatamente. E vejo que é curioso porque, em função de cada região fitogeográfica, as plantas mudam, né? Então, aqui na região sul, a gente tem uma planta propolizadora, que é um termo técnico, né? Como propolizar, como construir a própolis, que é a partir da araucária angustifolia na região mais alta e eucalipto citrodora na região litorânea.
Na região sudeste, é o alecrim do campo, é a Baccharis dracunculifolia, nome esquisito, mas assim, é o alecrim do campo, a vassourinha, que a abelha vai lá e coleta essa resina e faz a vedação. É muito interessante esse universo, porque apesar das diferenças de origens vegetais, de diferentes compostos presentes na própolis, as abelhas coletam resinas que tenham essa propriedade que o Fernando mencionou, né? Que é a propriedade antimicrobiana, antifúngica, e com essa característica, ela mantém a esterilidade do ambiente intracolmeia, que é extremamente favorável ao crescimento de micro-organismos, né? Como tu mencionaste, calor, umidade e alimento para os micro-organismos estão disponíveis ali. E é estéril. Essa região do voo da abelha ali, né? Do apiário ou da colmeia, em termos de metro de distância, qual que é o limite ali que normalmente é feito? Em torno de 1 quilômetro, elas encontram esse universo vegetal. Então, por isso é importante manter as colmeias dentro de um espaço, porque elas vão ter a seleção de operárias que vão fazer a coleta do néctar para produzir o mel, as operárias que coletam o pólen, exatamente para manter a estrutura proteica da colmeia, e as abelhas que coletam a resina, que vão ser depois misturadas com a salivação das próprias abelhas e depositadas na colmeia, que viram, então, própolis. Então, nesse raio aí de praticamente 1 quilômetro, olha só a inteligência da abelha, né? Porque ali nesse universo aí de 1 quilômetro, você tem várias e diferentes plantas, né? E ela vai escolher a que tem todas as condições de proteção ali da colmeia ou do apiário dela, é isso? Exatamente isso. Ela seleciona as flores para gerar o néctar para produzir o mel, então ela seleciona isso para fazer o mel, sempre que possível monofloral, mas se tiver um ambiente com várias flores, ela vai então produzir o mel a partir desses néctares, um mel silvestre, então, né? E a resina da própolis a mesma coisa, ela seleciona uma planta preferencial para ser a fonte geradora de própolis para colmeia.